que é a coloração do chantininho? Nós vamos utilizar corantes para tingir. Então, quais os tipos de produtos que podemos utilizar para colorir o nosso chantininho? Podemos utilizar corantes em gel, tem também corantes líquidos, corantes em pó, e também você pode, por exemplo, se for um marrom, você pode colorir, tingir com chocolate, colocando chocolate em pó. Mas qual o ideal para o chantininho? Para o chantininho perfeito, você deve utilizar o corante líquido, tá? Vai dar um resultado maravilhoso. Marcas Mago, tá? Então já observem aqui, a maioria dos meus corantes são da Mago. Mago é a minha marca preferida. Por quê? Mago, de todas as marcas que eu testei no mercado, o corante da Mago é a que menos amarga. Então a gente coloca bastante corante e vai amargar bem pouquinho. E só sente quem realmente tem um paladar bem apurado. Quem não tem um paladar muito apurado, acaba nem percebendo. Passa e fala que nem estava amargando. Então, das marcas que eu já testei, Mago pra mim é a melhor, tá? Qual o ponto certo do chantininho para aplicar o corante? Vou mostrar agora. O ponto do chantininho, poroso e depois hidratado. Ó, aqui nós temos um chantininho poroso, parece sorvete. É um chantininho poroso. Então bem sorvetudo. Bem firme, tá? Também. Então, eu vou separar um pouquinho aqui e vou colorir. Toda vez que nós formos hidratar o chantininho que for colorido, eu sempre vou colocar o corante primeiro, tá? Então sempre venho com o corante primeiro, para depois, se necessário, colocar leite condensado ou água, ou o método que você for utilizar para hidratar o seu chantininho, tá? Eu gosto de utilizar leite condensado ou mistura láctea. A gente utiliza mais a mistura láctea porque é mais barato, então a gente já acaba economizando aí. Então, toda vez que eu for hidratar meu chantininho e ele for colorido, eu vou primeiro colocar o corante. Aqui eu estou utilizando o corante em gel. Então, eu vou colorir. O tom vai depender da quantidade de corante que você colocar. Coloquei só um pinguinho aqui e vou misturar. Então, vamos supor que eu quero confeitar um bolo com um verde clarinho. Então, coloquei só um pinguinho. E olha a coloração que ele me deu. Isso, acho que tá melhor aqui. Então, ó, coloquei um pouquinho de corante, já tenho esse tom aqui. Porém, o ponto que está aqui não é o ideal para a gente espatular o chantininho, ou espatular um bolo. Aqui o chantininho ele ainda está poroso, ele ainda está firme, então eu preciso hidratar. Então, se eu cheguei a atingir já a coloração que eu quero, aí eu já posso colocar o leite condensado ou a mistura láctea. Mas, se você vai fazer uma cor mais escura, coloca o corante primeiro, tá? Então, sempre que você for tingir, sempre coloque o corante primeiro até você atingir a coloração que você quer, tá? Então, vamos supor que eu quero mais escuro, verde mais escuro. Vou colocar mais corante. Então, misturo. Atingir a cor que eu quero, aí eu venho com o leite condensado. Ó, já tá mais escuro o nosso chantininho. E aqui já tá quase no ponto. Então, ó, quanto mais líquido eu colocar, então quanto mais corante eu colocar, menos leite condensado ou mistura láctea eu vou precisar para poder chegar no ponto perfeito. Então, vamos supor que eu cheguei aqui na coloração que eu quero. Então, eu vou colocar um pouquinho de leite condensado. Vou misturar até dar o ponto de espatulado. Matheus, de que forma a questão do chantininho e a coloração interferem uma na outra? Então, quanto mais escuro, mais corante vai. Então, vai acabar hidratando, né, o seu chantininho, não tendo a necessidade de leite condensado ou mistura láctea. Então, se é uma cor muito escura, que eu vou fazer já para vocês verem, eu vou colocar bastante corante. E aí, só o corante já hidrata o meu chantininho. Vou colocar mais um pouquinho. Para hidratar, com leite condensado, não tem uma quantidade certa, tá? É no olho que a gente vai observando. Tudo isso é questão de tempo e prática. Prática e tempo. Questão de testar, treinar, testar, treinar.
até você conseguir pegar o ponto correto do seu chantininho. Então aqui eu já tenho o ponto correto. Deixa eu mostrar aqui direito. Então, ó, gente, meu chantininho ele tá liso, apenas com algumas bolinhas de ar. Então esse é o ponto correto para a gente espatular. Então vocês viram que eu coloquei o corante primeiro e depois coloquei o leite condensado. Então nunca se esquecer disso. Sempre que for tingir o seu chantininho, coloque o corante primeiro e depois o leite condensado, se necessário. Então eu vou reservar aqui, esse daqui, me dá outra panelinha, por favor. Vou fazer uma cor escura. Leite condensado em temperatura ambiente ou gelado? Temperatura ambiente. Quais os pontos mais importantes saber na aplicação de coloração no chantininho? Colher e repete que eu não entendi. Quais os pontos mais importantes a saber sobre a aplicação de coloração no chantininho?